noite de novo, queridos alunos, para dar continuidade à nossa segunda parte da aula hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho da questão do comércio eletrônico, tá? E o que a gente tem que lembrar disso tudo? Que não é novidade que o comércio ele foi e sempre será um fator de interação entre os países, né? Sendo o melhor mecanismo de manutenção de paz, né? A gente tem que lembrar disso. Por quê? E temos que lembrar também que num passado não muito distante, vamos colocar assim, né? Essa integração ela era provocada pelo livre comércio e exigia esforços incríveis. E aí a gente pode remeter novamente à questão das grandes navegações. O que nós temos hoje, né? Hoje, com esse avanço tecnológico, nós temos um vencimento de todas as barreiras geográficas possíveis, principalmente pela internet, né, que acaba nos permitindo negociar com pessoas de outro lado do mundo em apenas alguns segundos e sem maiores complicações. Essas negociações, contratações, que eram tradicionalmente instrumentalizadas por um meio físico, que é o papel, hoje elas acontecem por um meio virtual, né? Então, o que nós podemos colocar? Que eu vou caracterizar o comércio eletrônico sendo sempre o quê? A venda de produtos ou serviços instrumentalizadas por meio da transmissão eletrônica de dados, o que ocorre então num ambiente virtual de rede mundial de computadores, que é a internet. E a gente tem que perceber o quê? Que não importa se o objeto do negócio ele é virtual, uma música ou um vídeo, ou físico, um relógio, uma geladeira ou uma roupa, mas se a manifestação de vontade é instrumentalizada em meio virtual ou físico. Então, nesse caso, as partes costumam assinar de próprio punho, né, nessa primeira parte no físico, os contratos, né? Às vezes até tendo a exigência de reconhecimento da assinatura por tabelião ou até mesmo assinatura conjunta de testemunhas. No segundo, que é esse virtual, o que nós temos? As partes utilizam de assinaturas digitais. Então, assim como ocorreu, com as demais formas de negociação, contratação anteriores, né, que é o escambo, os títulos de crédito, o comércio eletrônico ele surgiu da própria dinâmica empresarial, sem que houvesse uma prévia regulamentação estatal. Então, quando o Estado decidiu regulamentar essa prática, ela já se encontrava no estado avançado de desenvolvimento. Então, como a maioria das negociações contratuais do comércio eletrônico ocorre entre empresários e consumidores, a norma editada para promover sua regulamentação, ela teve como foco o quê? As relações de consumo e não as relações empresariais, ok? E essa norma, ela é o decreto 7.962 de 2013 e suas preocupações básicas foram, primeiro, assegurar as informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor. Segundo, assegurar o atendimento facilitado ao consumidor. E terceiro, assegurar o respeito do direito ao arrependimento. Ok? Bom, outra questão que a gente tem que abordar também é a respeito da economia compartilhada. O que é isso? A gente pode entender então que é fácil perceber que esse comércio eletrônico ele tem provocado uma verdadeira evolução no mercado. Claro, em primeiro lugar, por quê? Porque o comércio eletrônico ele tem permitido uma competição empresarial, já que a prescindibilidade do contato pessoal, né, dessa necessidade do contato pessoal entre os contratantes, permite que o empresário situados em locais os mais distantes concorram entre si pela preferência dos consumidores. Então, se antes um músico de uma pequena cidade ele tinha que optar por 2 ou 3 lojas físicas para poder comprar o seu violão,
e pagando sempre em dinheiro ou cheque, hoje ele pode optar por N lojas virtuais do mundo todo, né? Pagando por meio de cartões de crédito ou débito sem sair da sua residência. Então, em segundo lugar, aí nós vamos ter também o que? O comércio eletrônico, por ele facilitar o contato direto entre fornecedor original e o consumidor final, ele tem eliminado intermediários e criado uma nova organização mercadológica. Alguns contratos de colaboração tradicionais, como a representação e a distribuição, eles tendem a desaparecer em determinados setores, ao passo que novos modelos de colaboração empresarial vão surgir, com certeza. Então, no entanto, o que a gente tem que lembrar? Que a maior mudança provocada pelo comércio eletrônico, que ainda não está sendo bem assimilada pelas pessoas, é a facilitação da negociação, contratação, pessoa para pessoa, né? De um lado, isso faz com que os empresários passem a sofrer a concorrência não apenas de outros empresários, mas também de não empresários, né? Por exemplo, basta mencionar o crescimento enorme dos sites de compra e venda virtual que permitem qualquer pessoa comprar e vender bens usados, né? Então, de outro lado, eu tenho também o quê? Que isso tem permitido o desenvolvimento da chamada economia, aí vamos entrar no que eu falei no começo, de compartilhamento ou o que alguns denominam de economia colaborativa. E nesse novo modelo econômico, a facilidade de negociação, contratação pessoa para pessoa permite que as pessoas tenham acesso a inúmeros bens e serviços sem necessidade de adquiri-los e às vezes sem a necessidade sequer de realizar trocas monetárias para tanto. Então, se antes as negociações, contratações centravam-se na compra e venda de bens ou serviços, agora elas tendem a privilegiar a troca, o empréstimo, a adoção, ou seja, o compartilhamento, tá? Então, dois fatores têm se mostrado determinantes para o surgimento e o desenvolvimento dessa nova economia. O primeiro deles é o quê? O aumento constante do estoque ocioso de bens, decorrente do processo normal de acumulação de riquezas, que é intrínseco ao capitalismo. E o segundo é todo esse avanço tecnológico que nós temos. Então, quanto a esse segundo fator, ou seja, esse avanço tecnológico, três inovações dele são decorrentes dele, né? E são decisivas também para o sucesso da economia desse compartilhamento, né? A primeira delas é a universalização do acesso aos aparelhos móveis de telefonia celular, com acesso à internet e mecanismo de geolocalização, os chamados smartphones. Segundo, a difusão dos sistemas de pagamentos online, né, cartões de crédito, crédito e débito com chip, o PayPal, por exemplo. E terceiro, a proliferação das redes sociais. Então, algumas das características interessantes desse novo modelo econômico serão destacadas, né, que eu vou colocar para vocês aqui. A primeira delas é o quê? É a eficiência da autorregulação do mercado, pois o comércio eletrônico, nas mais variadas modalidades, ele surgiu e se desenvolveu a despeito de uma inexistência de regulação estatal, né? Já que o ambiente onde a autorregulação é intensa, descentraliza e acaba sendo extremamente eficiente, pois vou dizer assim, a facilidade do fluxo das informações na internet força os agentes desse mercado a construir e manter um capital reputacional elevado. Então a reputação dele é muito importante, né? A segunda característica, ela decorre da primeira, claro, que é a desburocratização e a democratização do empreendedorismo. Então, enquanto a regulação estatal
produz através de burocráticos, insuperáveis e reservas de mercados corporativistas, a autorregulação ela facilita o empreendedorismo ao deixar nas mãos dos consumidores e não de funcionários públicos a decisão sobre quem vai ser bem-sucedido no exercício de determinada atividade econômica. Então, alvarás, licenças e diplomas não garantem a permanência de um empreendedor no mercado, mas apenas o bom entendimento das demandas de seus consumidores, tá? E aí nós temos finalmente uma terceira característica da economia de compartilhamento que decorre das duas anteriores, né? Que é o quê? A quebra constante de privilégios monopolizados ou monopolísticos, que a gente chama, concedidos pelo Estado, o que obviamente, né, está provocando uma reação enfurecida dos respectivos cartéis, né? A título ilustrativo que a gente pode colocar é a guerra do cartel dos taxistas contra os aplicativos de transporte urbano, né, o Uber. Os pedidos de regulamentação dos cartéis desmatelados são absolutamente sem sentido, já que a economia do compartilhamento é fortemente regulamentada, como eu já disse, por mecanismos de autorregulação, né? Ou seja, as pessoas precisam entender que regulamentação não significa necessariamente regulação estatal, tá? E aí a gente pode colocar aqui, para terminar, para que a economia do compartilhamento ela continue quebrando monopólios, democratizando o exercício da atividade econômica e beneficiando a sociedade, é imperativo que o governo mantenha bem longe as suas mãos, vamos colocar assim, sujas, entre aspas, vamos colocar dessa forma. Pessoal, boa noite para vocês, até a próxima aula.